Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e preencha todo o vosso coração. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos reunidos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus. Hoje, nesta quarta-feira, dia 4 de abril de 2018, ainda dentro da oitava de Páscoa, somos então convidados a tomar para nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que vai nos narrar o seguinte: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: O que foi? Eles responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos enriquecidos pela liturgia da palavra que nos ajuda a podermos então percorrer um itinerário, um caminho para que possamos compreender a ressurreição de Cristo. A ressurreição que transforma a nossa vida já no hoje, a nossa história, que nos ajuda a poder acolher a vida a qual então Deus veio ofertar a cada um de nós. E para isso então, vamos tomar de maneira especial o Evangelho de hoje. O Evangelho então intitulado como os discípulos de Emaús. E é interessante então nós podemos percorrer esse caminho pedagógico que nos ensina como nós então podemos compreender, ou melhor dizendo, como nós podemos reconhecer Jesus. E é interessante que os discípulos estão caminhando, frustrados, provavelmente voltando para a sua vida. E ali
imaginando o que iria ser da vida deles agora com a morte de Cristo. E é justamente nesse contexto, caminhando, que Jesus também vai percorrer o mesmo caminho com eles e questiona-os. O que vocês estão discutindo pelo caminho e por que estão tristes? E eles então vão contar tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Ora, por acaso você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses dias? E Jesus pergunta, o que foi? E eles então narram, Jesus o Nazareno, um profeta enviado por Deus, rico em prodígios. As nossas autoridades religiosas o entregaram à morte e ele foi crucificado. Nós esperávamos, e aqui está a grande frustração deles, esperávamos que fosse ele que viria libertar Israel, porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E o porquê que eles dizem isso, que faz 3 dias? Ora, naquela época não havia então médico para poder assinar o atestado de óbito. E ali então eles aguardavam 3 dias. Se passado o 3º dia a pessoa então não se levantasse, não voltasse à vida, ali era decretado então a sua morte. Ou seja, a esperança dos discípulos haviam se esgotado e agora eles voltam para casa frustrados. Mas Deus não nos deixa não nos deixa frustrados, melhor dizendo, não nos entrega as nossas próprias decepções, mas é Ele que vem iluminar, apontar o caminho a qual então nós devemos trilhar. E Jesus então começa partindo das Escrituras. Isso é interessante, é através da palavra que Jesus então vai mostrando toda a experiência de Deus, todo aquilo que Deus já havia prometido e que veio se cumprindo em Jesus Cristo. E ali então, chegando ao local, depois de serem iluminados pela palavra, através da explicação de Jesus, Jesus faz de conta que vai adiante, e eles então insistem para que o Senhor permaneça com eles. E ali então Jesus entra, senta com eles, se põe à mesa, pronuncia a bênção e parte o pão. E é nesse momento que eles vão reconhecer Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, cada um de nós também fazemos esse mesmo itinerário quando nós então participamos da celebração eucarística. É esse caminho. Nós então chegamos à missa com o nosso coração angustiado, diante das nossas frustrações, diante das nossas dores, angústias, sofrimentos. E ali então nós colocamos tudo isso no altar, pedindo ao Senhor que nos ajude a poder então superar toda essa situação de morte, que nos ajude a poder então fazer a experiência da ressurreição, da vida nova. E aí entramos então na liturgia da palavra, onde nós também somos iluminados pela palavra de Deus. E a liturgia da palavra nos remete a uma outra mesa, a mesa eucarística. E ali então nós partimos o pão. E é justamente nesse partir o pão que nós vamos então enxergar, compreender Deus que caminha conosco, lado a lado. É que muitas vezes deixamos então que as nossas angústias, aflições, os problemas, eles então como que nos seguem, assim como os discípulos de Emaús, e não enxerguemos também Jesus caminhando ao nosso lado. E quando nós partimos o pão, nós conseguimos enxergar e também conseguimos levar outros a fazer essa mesma experiência, porque o partir pão nos leva também ao compromisso de partir o pão, o alimento, com os nossos irmãos necessitados. Essa experiência eucarística que nos leva então a tornar Cristo presente na vida de tantos irmãos que precisam então fazer a sua experiência do ressuscitado, assim como os discípulos de Emaús, que logo então, ao perceber que o coração lhe ardia, e será que nós, ao participarmos da Eucaristia, o nosso coração arde ao ouvir a palavra de Deus? Ou será que nós ficamos ali com a cabeça longe, quem estiver ali presidindo a celebração
está trazendo, atualizando a palavra, e a nossa cabeça está longe, pensando nos problemas, as contas, dificuldades, como ficou as coisas lá em casa. É preciso estar de corpo e alma. Muitas vezes nós então vamos à celebração eucarística de qualquer jeito. Entramos, mas a nossa cabeça, ela continua em casa. Então é preciso estar por completo para que Deus então possa realizar também em nós as suas maravilhas. A primeira leitura de hoje, extraída então aí do Atos dos Apóstolos, nós temos então Pedro e João que vão para a oração da tarde lá no pórtico de Salomão, passando por lá. Ali então havia um homem que não caminhava. E ali então aquele homem ia para lá pedir esmola. Pedro e João fitam o olhar sobre esse homem que espera receber alguma esmola. Mas tanto Pedro quanto João dizem para ele: olha, meu querido, meu amado irmão, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Muitas vezes, quando nós então somos abordados por irmãos que estão passando por necessidade, estão em situação de rua, nós logo pensamos no material, no dinheiro. Ah, eu não tenho nada para te dar, não. Ora, muitas vezes é preciso dar o ouvido para o irmão. Já imaginamos aquela pessoa que não tem ninguém para poder então partilhar a sua experiência, sua dor, o seu sofrimento, suas angústias, suas necessidades? Só que o mundo de hoje nos leva logo a pensar em dinheiro, em resolver o problema, saciar a fome. E não é isso. Muitas vezes o irmão tem fome o quê? Fome de Deus. Quantas vezes tive a oportunidade de fazer então experiência com os irmãos de rua e ao chegar ali então apresentar a eles um marmitex, ele largava logo aquela marmita de lado, pegava a Bíblia e dizia: irmão, fala da palavra de Deus, vamos rezar. É essa a verdadeira fome que eles têm. Então nós não podemos, enquanto discípulos do Senhor, deixar que essa mentalidade capitalista ela também invada a nossa maneira de evangelizar. É preciso, então, dar aquilo que nós temos, e é o que é mais precioso, Jesus, o Nazareno. Aquele homem, então, se levantou. Quem sabe uma palavra de conforto, de esperança, levante também o irmão. Então é preciso lançar o olhar e enxergar a imagem e semelhança de Deus que está também nesse irmão, e não desprezá-lo, mas aproveitar a oportunidade para anunciar também o Evangelho. E assim, então, a palavra de Deus vai crescendo, vai frutificando em nosso meio e vai então levando vida e levando ressurreição a tantos irmãos e irmãs que nos dias de hoje estão como mortos diante de um sistema capitalista que exclui, que marginaliza, que despreza as pessoas, que não contribuem para esse sistema. Que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, ser agente de transformação e possamos então levar a luz do ressuscitado a todos aqueles a qual então o Senhor apresentar no nosso caminho, na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, um muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço por gentileza, clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil. Venha fazer parte também dessa família. Ative o sininho também para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe aí seu like, curta esse nosso vídeo. Vamos então compartilhar, divulgar esse canal, fazer com que a palavra de Deus alcance os corações desses nossos irmãos que se encontram aí às margens da sociedade e só precisam de uma palavra de conforto, de esperança, para que eles possam se levantar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.